Gente, queria falar com vocês um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos, essas últimas notícias que nós tivemos. Passei a semana passada muito triste, eu acho, sabe, acompanhando as reportagens lá de Brumadinho, onde foram tantas vidas, né, gente? Tantas vidas foram, quantas famílias estão desesperadas lá em busca do corpo, em busca de alguma notícia. A tristeza é imensa. O Brasil está triste, o mundo está triste, porque isso repercutiu para todos, né? E agora a gente, como espiritualista, fica buscando, né, se conformar, uma coisa assim. Agora eu digo para vocês, numa hora dessa de tanta tristeza, nada iria consolar as famílias, falar que, o que você vai falar numa hora dessas, né, gente? Então, eu queria contar até uma historinha. Hoje eu estava vendo o Haroldo Dutra falando numa conferência que ele foi sobre falando sobre a morte, Então ele falou que contou até uma outra história que dá para as pessoas poderem associar um pouquinho, né, todo esse... Ele falou que havia uma família no interior que tinha um comércio e toda noite, final da tarde, eles levavam a férias do dia, o dinheiro para a chácara. E assim, com todo lugar, tinha uma quadrilha que foi acompanhando esse transporte de dinheiro. E um belo dia eles foram até a chácara, encontraram o pai na frente da casa, pediram dinheiro e não deu, ele reagiu, aí balearam ele. E foram lá dentro, o filho também reagiu, não quis dar o dinheiro, tudo. E aí ele foi até em socorro do filho depois que eles saíram. E ele falou que o filho morreu nos braços dele, ainda disse para ele: pai, você vai buscar ajuda até a cidade. E ele viu que o filho havia falecido, com muita tristeza, ele foi se arrastando e chegou na cidade, pediu ajuda, foi levado, foi atendido e se recuperou. E ele mesmo, num determinado dia, porque falaram para procurar, ele foi procurar, coincidentemente, o Haroldo Dutra foi uma conferência que ele estava. E chegou na frente dele e falou: então, o que você tem para me dizer? O pai desse rapaz, o que você tem para me dizer? O Haroldo pegou, abraçou com muito afeto, muito carinho, porque era só o que ele podia fazer. E não falou nada. Depois ele foi: bem, eu não tenho o que falar. Tudo que eu falar aqui não vai amenizar a dor sua, da esposa que estava lá e da noiva. Não adianta, o que eu falar não vai amenizar, mas eu não posso deixar de dar um recado para você. Ele falou: vou dizer que a veste foi embora, o corpo foi embora, que o espírito continua vivo no outro plano, acompanhando toda... Aí, nisso vem a namorada, a noiva fala para ele: sabe, eu estava em casa semanas atrás e eu vi uma pessoa chegando a mim com um terço na mão. Ela disse, antes disso eu vou dizer para vocês, na hora de enterrar, a noiva colocou um terço na mão do rapaz que tinha morrido e enterraram. E essa senhora que ela viu trazendo um terço, ela falou: estou achando esquisito, essa mulher está trazendo um terço. O Haroldo não falou nada, deixou passar. As pessoas se sentaram e ficaram... E aí entra um novo palestrante nessa conferência, onde ele estava dando... E entra, esse palestrante é um médium espírita muito graduado, tudo. O que acontece? Ele falou: Haroldo, tem uma mulher aqui presente no lugar aqui
com um terço na mão. O Haroldo espantou, porque ele já tinha acabado de ouvir a história da noiva do rapaz. Então, o Haroldo explica pra gente que é o seguinte: esse rapaz, tá, é a prova de que ele continua vivo. Ele queria mandar que ela visse que ele estava grato e que aquele terço simbolizaria que ele ainda estava, né? Então o Haroldo fala que com isso não vai conformar muita gente, né, gente? Mas para quem não é espírita, entender toda essa situação, eu acho que é um bom exemplo o que o Haroldo falou, né? O que ele conta desse caso, que a moça viu o rapaz e ela não era nem espírita, eles estavam lá porque alguém indicou eles a ir procurar um centro, Então eu quero mostrar para vocês que realmente o que vai é a veste, não é o espírito. O espírito é acolhido por Deus, é acolhido no outro plano, está lá se recuperando, e como o espírito não podia vir, ele mandou alguém que estava autorizado a vir até aqui para dar essa mensagem para a noiva. Gente, isso não conforta muita gente, mas dá para a gente explicar um pouquinho que as pessoas vão para o lado de lá e continuam vivas, o espírito continua existindo no outro plano, né? E eu achei essa história muito bonita, porque até me reforçou a minha crença, né? Ouvindo. Então estou passando para vocês, talvez muitos não são espíritas, não entendem muito o que acontece. E é mais ou menos isso, gente. Tá? O corpo é enterrado, mas a alma sobrevive em outros planos. Ok, gente? Falou.